Olá, pessoal. O Mundo Político de hoje faz a segunda entrevista da série com os presidentes de partidos. Nosso assunto, as eleições municipais deste ano em Minas. Eu vou conversar com o presidente estadual do PCdoB, o Adson Ribeiro. Muito bem-vindo, Adson. Prazer, Vivi, estar aqui com você e participar do programa. O Adson, que é também pré-candidato à Prefeitura da capital, mas hoje conversa com a gente como presidente do PCdoB. O Adson, quais são as bandeiras prioritárias que vão ser apresentadas nessas eleições municipais, ou eleições municipais de 2020, do partido no estado como um todo, onde o partido pretende lançar candidaturas, tanto, especialmente nesse caso do Executivo? Olha, Vivi, o PCdoB concentrou o seu projeto eleitoral no Estado a partir das principais cidades, né? Hoje, dos 9 municípios com 2 turnos em Minas Gerais, o PCdoB tem 6 pré-candidaturas, né, a prefeitos e prefeitas. Também um conjunto de cidades do interior que, mesmo não tendo 2 turnos, são cidades importantes, são polos regionais. E nós acreditamos que essa eleição é uma eleição que se dará com duas vertentes, né, importantes para o debate. A primeira vertente é exatamente esse pano de fundo, né, que tem tomado conta do país, né? É impossível uma eleição como essa, especialmente em grandes centros urbanos, nós não tratarmos das ameaças, né, que tomam conta do país. Eu me refiro às tentativas, né, de sabotagem, por assim dizer, do próprio trabalho, né, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, pedidos de volta, por exemplo, do AI-5, ameaças às minorias, né? Esses temas são temas que, infelizmente, voltaram, né, com muita força à agenda política nacional, e nós precisamos fazer com que as eleições municipais sejam também espaços de debate sobre isso, porque, aliás, são esses temas que compõem um pano de fundo, né, do país, são esses temas que medem, né, a saúde da nossa democracia, a vitalidade das nossas instituições. Então, eu acho que o primeiro leque de questões a serem abordadas pelo PCdoB é esse posicionamento, né? Nós defendemos o Estado democrático de direito, o funcionamento do Congresso Nacional, do Supremo, as liberdades individuais, os direitos das minorias, e isso tem sido muito atacado. E, por outro lado, nós temos que enfrentar os problemas reais da cidade. E o que nós temos dito, Vivi? Essa eleição ela exige muito mais do que um plano de governo para os municípios, ela exige um verdadeiro plano emergencial para os municípios, né? Porque as demandas pós-pandemia serão demandas mais sentidas, né? Demandas, por exemplo, que dizem respeito à questão do emprego, da renda, do Sistema Único de Saúde, da escola pública. Então, os municípios brasileiros eles precisam emergencialmente encontrarem respostas a isso. E o PCdoB, nesse aspecto, coloca muita força nessa questão de uma política de geração de trabalho e renda. Nós achamos que esse é o gargalo principal do pós-pandemia. Nós temos uma economia que é uma economia que está combalida, soma-se a isso, né, uma crise no Ministério da Fazenda, com uma debandada em massa de quadros importantes do Ministério, e não dão resposta a esse problema que a população sente, que é o aumento do desemprego, da informalidade. Então, para além das questões do transporte, da pavimentação da rua, da iluminação, tudo isso é importante, mas eu acho que o tema do emprego ele é um tema que toma a maior centralidade no discurso do PCdoB, tanto é que o governador Flávio Dino tem proposto, né, ao Bolsonaro um pacto nacional pelo emprego. Isso passaria, é o debate nacional. O emprego continua como debate nacional. Haja vista que os municípios não têm, digamos, muita bala na agulha, realmente, para fazer algum Mas, programa de mas empregabilidade. mais ou menos, Vivian.
Olha Como é só, justamente, como é que você vê essa possibilidade real dos municípios agirem? Ou é só o debate nacional? você tem razão quando diz que esse é um problema que está muito ligado à macroeconomia, né? Se prevalecer no Brasil uma orientação macroeconômica equivocada, isso impacta na geração de emprego dos municípios. Mas, por outro lado, os municípios podem adotar muitas medidas que gerem postos de trabalho. Vou dar um exemplo para você. Em Belo Horizonte, em 2016, muito se falava que não era necessário obras, né? Belo Horizonte já tem muitas obras. O que não é necessário são obras faraônicas, elefantes brancos. Mas, por exemplo, obras em Belo Horizonte que ataquem o problema das enchentes, que ataquem o problema das moradias de risco nos períodos de chuva, tudo isso são frentes de trabalho. Quando você tem um bom indicador de obras, por exemplo, em um município, isso significa que você está aquecendo a economia. Sem contar em outras questões, né, que são questões também que, num nível menor, mas também dizem respeito ao município, como frentes de trabalho que possam mobilizar a comunidade para determinadas obras, como, por exemplo, da questão tributária, no que diz respeito ao ISS. Ou seja, os municípios eles têm que ser criativos para gerarem mais postos de trabalho. Né? Você mencionou no início que vocês iam trabalhar com 7 cidades, Paulo, é isso? Não, não, não. Das 9 cidades com 2 turnos em Minas Gerais, nós temos 6 delas com candidaturas do PCdoB, com pré-candidaturas à Então prefeitura. vamos lá, são quais? São Belo Horizonte, na região metropolitana, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, no Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba, no norte de Minas, a cidade de Montes Claros, na Zona da Mata, a cidade de Juiz de Fora. E em todas elas, você já tem definidos pré-candidatos que vão à Pré-candidatos. convenção mês que vem. Nossas convenções vão ser por volta aí de 14, 15 de setembro. Uhum. Agora me perdoa assim, uma questão. Vamos voltar aqui o caso de Belo Horizonte, que é uma cidade mais emblemática, né? Há também, além da questão macroeconômica, há também medidas locais que podem estimular a atividade econômica. Eu não sei se você tem acompanhado isso, né? Mas ainda prevalece, por exemplo, em Belo Horizonte, uma certa ortodoxia fiscal. O que eu quero dizer com isso? Se você for analisar os dados econômicos de Belo Horizonte tem uma receita, uma despesa que é muito equilibrada, né? Dá em torno de 100 milhões, vamos dizer assim, de superávit. Mas o problema não é esse, que 100 milhões é muito pouco. Agora, quando eu olho a capacidade de endividamento do município, quando eu olho o que nós estamos utilizando de acordo com a lei da lei de responsabilidade fiscal, a folha de pagamento do município, quando eu olho a minha receita corrente líquida perto do que eu posso endividar, eu ainda utilizo muito pouco esses instrumentos. Ora, dinheiro público, diferente das contas pessoais, que você não pode ganhar R$ 1.000 e gastar 1.500, na administração pública, em situações extremas, como nós estamos vivendo da pandemia, é preciso sim deixar de lado a ortodoxia fiscal e você mobilizar tudo. Veja bem, nós estamos reivindicando, no caso de Belo Horizonte, a utilizar o teto do que a própria lei de responsabilidade fiscal permite, não é nem uma extrapolia. Vamos só para ampliar a conversa para as outras Sim, cidades. Essa sua visão de uso dos recursos públicos, a situação dessas outras cidades, a gente pode trabalhar com as mesmas premissas? Você disse que é necessário criatividade, usou esse exemplo aí de que Minas Gerais sim, está usando, Belo Horizonte está usando menos do que podia usar recurso de isso. endividamento. Essa é uma realidade das outras cidades, porque nós estamos numa crise, não e num endividamento generalizado no país. Não é um endividamento que é só dos estados, não é só dos estados e da União, mas os municípios também. Né? Nós podemos transportar a realidade de Belo Horizonte, apesar dela ser mais macro, para esses municípios que são polo, que são municípios importantes do Estado? Não, veja bem, cada cidade tem a sua realidade. A gente não pode nunca fazer comparações mecânicas entre uma cidade e outra. Belo Horizonte tem uma economia muito diferente dessas outras cidades que eu lhe dizia agora há pouco.
Só que preside, isso que eu quero te chamar a atenção, preside uma certa lógica, que, ao meu ver, é uma lógica falsa, né? Ou seja, todos esses municípios, quando você vai olhar a fundo, você diz o seguinte: olha, eu não tenho o que fazer, é claro, porque o cofre, os estados dependem da União e os municípios dependem do Estado, né? Então, o município isoladamente, você poderia dizer: olha, mas o Estado está em dificuldade, como o município gera emprego? O problema é que é preciso a gente inverter a lógica. Se eu analisar o problema apenas por esse viés, eu vou dizer: olha, realmente não tem dinheiro. Agora, se eu mobilizo a capacidade dos municípios, né, para chegar no que a lei de responsabilidade fiscal permite, né, em folha de pagamento, em endividamento, em contração, por exemplo, de recursos para a Bolt, por exemplo, se eu contrato recursos para determinadas obras, eu aqueço a economia. Por exemplo, o que voltou hoje? Por que voltou com tanta força uma discussão que no passado era caricata, em torno da renda mínima, né? Quem defendia a renda mínima era o Eduardo Suplicy, ele parecia um Don Quixote falando de renda mínima. Hoje isso virou um mantra, porque é uma questão objetiva, não é apenas as pessoas suportarem a crise. É porque estão se dando conta, especialmente esse pensamento mais ortodoxo na economia, de que esse dinheiro, quando a pessoa ganha 200, 600 reais, ela não gasta isso na Disney, ela não gasta isso na França ou no Chile, ela gasta esse dinheiro no mercado local, é na padaria local. Então, isso retroalimenta a economia. E essa lógica tem que ser encarada também no debate eleitoral. Porque, é claro, se nós formos depender da orientação apenas que o Paulo Guedes apresenta o país, ela é a pior possível. Na crise, ele quer apresentar. Mas, assim, diante até das pressões e da busca de popularidade de Jair Bolsonaro, eles falam, inclusive, na criação aí desse Claro. Renda Brasil, que vai responder essa questão da renda mínima. O fato é que isso vai estar, concordo com você, que deve estar na pauta das eleições Claro. municipais, né, essa questão. A Agora, pandemia, sim. ele faz isso, Vivian, com um certo até estelionato eleitoral, né? Porque na campanha ele dizia que ia diminuir o Estado, né? Tinha que privatizar, o Estado era um empecilho para o país, como ele dizia também que não ia fazer aliança com o Centrão, né? Mas quando ele viu que a verba emergencial fez a popularidade dele crescer no Nordeste e nas periferias das grandes cidades, o discurso inverteu. Agora eu acho que a cabeça do Guedes está a prêmio, pode cair a qualquer momento, e ele se aliança com quem? Com os militares e com o Centrão, que sabem onde o calo aperta e sabe qual é a demanda que eles têm na base sobre investimentos. Então, aquilo que ele falou na eleição não vale para hoje que ele está no governo, é uma contradição, né? A discussão, quer dizer, os efeitos da pandemia, que nós estamos tratando também é disso, né? Sim. Ao destacar aí a questão econômica, você acha que vai tomar muitos municípios? Eu digo assim, no sentido de julgar quem está na prefeitura e não é? Essa disputa, essa discussão, essa pauta vai entrar como uma forma de fez bem ou não fez bem, administrou bem os problemas decorrentes da pandemia ou não. Como é que Olha, o PCdoB está olhando para isso, atento a essa questão, como é que vai ser essa abordagem? Olha, viveu assim de forma muito sincera, tá? Eu acho que a pandemia ajudou os prefeitos no aspecto da popularidade. É muito difícil você ver um prefeito que ele atuou mal na pandemia. Via de regra, atuaram bem na pandemia. O problema maior teve concentrado no governo federal, que até hoje não tem um ministro em definitivo do Ministério da Saúde, e fez muito ter diversionismo, né, com essa questão da cloroquina, com isolamento social. Mas eu acho que os prefeitos, via de regra, eles foram bem no combate à pandemia. Com raras exceções, prefeitos e governadores tiveram um papel de maior destaque. Então, por esse aspecto, se isso tiver algum peso na eleição, eu acho que é um peso que joga a favor daqueles que estão buscando a reeleição. Agora, como é que o partido vai lidar com as limitações da pandemia? Como é que vai fazer campanha? Como é que vão ser agora as convenções? Você falou aí, né? Meados de setembro. São muitos desafios, né? Essa pergunta eu estou fazendo para todos os presidentes de partido. São, Como é que vai são desatar esse muito, nó?
campanha corpo a corpo, né? São muitos Corpo a corpo é desafios. muito importante, tem uma parte significativa, né? Não, eu acho também, é um fato novo. Eu tendo a achar que a TV e o rádio vai ter um papel maior do que teve nas outras eleições, porque as pessoas estão ainda no estado de maior isolamento social. As redes sociais, o problema é que as redes sociais é que você tem que ficar brigando com os algoritmos, né? E nós não controlamos, né? Infelizmente, quem os controla hoje não está nem no Brasil. Então é uma luta inglória, que você joga no campo adversário com o juiz do time adversário, mas é uma arena também que todos vão fazer as suas campanhas, né? De um modo que eu acho isso muito ruim para a democracia, mas é um fato que nós não tínhamos como também fazer o contrário, né? O PCdoB tem no isolamento social uma posição política, né? Então, mesmo que tivesse algum tipo de flexibilização agora, nós não achamos que é o caso de fazer uma campanha nos moldes passados, porque ainda o problema do vírus ele persiste. Então, eu acho que tende a ser uma campanha totalmente diferente, uma campanha fria, não é isso? E que talvez para corrigir isso tenhamos que ter mais espaços, né, nos meios de comunicação para que as candidaturas possam expressar suas opiniões e o povo ter condição de julgá-las. Mas para um partido como o PCdoB, esse fato de fazer uma campanha remota é muito ruim, porque o PCdoB é um partido que sempre fez campanha com muito pouco recurso. Então, nós, vamos dizer assim, suplantávamos essa dificuldade com presença corporal, né? Com plenárias, com conversas, estando nos locais. À medida em que todos estão no isolamento, eu acho que isso tende a tornar o quadro menos esclarecedor para o eleitor, né? Isso é muito preocupante. Daí tem uma importância enorme, né? Os meios de comunicação, a grande imprensa, enfim, para que possa fazer esse debate chegar de forma mais clara ao conjunto da população. Watson, essa é a primeira eleição pós a aprovação do fim das coligações proporcionais, não é? Significa que a chapa de vereador tem que não pode coligar com o PCdoB, como nenhum outro partido, pode coligar com demais partidos, né? Tem que ser obedecer aí ao que... Uma chapa pura, como se Exatamente, diz. é a chapa pura, exatamente, é a chapa puro sangue. Nesse caso, como é que isso interferiu nas decisões de vocês? Não é porque a coligação, o PCdoB é um partido pequeno, um partido de tradição, um partido ideológico, mas ele é um partido pequeno, que as coligações sempre foram muito importantes, estratégicas. E agora, como é que o PCdoB se preparou para 2020 para entrar em campo? Né? Lembrando que vocês se juntaram ao PPL, que isso tornou o partido, deu um número de filiados maior e deu uma sobrevida significativa para o partido para as disputas de 2022. Correto? Sim. Sim. Eu penso... Desculpa. Então, 2020, como é que vocês pensaram as estratégias do partido que não passa pela coligação proporcional? Olha, em primeiro lugar, Vivi, eu acho que o PCdoB ele sempre defendeu no Congresso Nacional a possibilidade das federações partidárias, né? Porque nós acreditamos que no Brasil não existe partido grande. Ou seja, o maior partido que na Câmara dos Deputados tem 50 e poucos deputados, que chega praticamente a 10%, né, do número. Não existe um partido aqui com 30%, 40%, 50% das cadeiras ou dos votos, né? Então, as federações elas poderiam ser uma válvula de escape para que se permitisse as afinidades políticas e ideológicas se encontrarem no período da eleição. Como isso não foi possível, você bem disse, né? Prevalece eleições sem coligações proporcionais. No caso do PCdoB, nós fizemos em Minas Gerais muitas coligações ao longo dos últimos 20 anos, né? Para você ter ideia, em Belo Horizonte mesmo, nós disputamos a última eleição majoritária em 2008. De lá para cá, nós sempre apoiamos outras candidaturas. E quando nós vamos fazer a matemática eleitoral das candidaturas proporcionais, nós sempre perdemos mais do que ganhamos, por incrível que pareça. Se você for analisar a Assembleia Legislativa, que você conhece bem
aí as bancadas, de 2006 para cá, nós sempre tivemos chapas próprias e sempre elegemos deputados para a Assembleia Legislativa. Se você for pegar a eleição de vereadores, por exemplo, vamos dar o exemplo de Belo Horizonte. 2012, nós tivemos chapa própria, elegemos 2 vereadores. Em 2016, nós coligamos e elegemos só um. Mas se tivéssemos sozinhos, também teríamos eleito um pela quantidade de votos dos nossos candidatos. Então, matematicamente, isso nunca foi determinante para nós. Nós sempre fizemos alianças muito mais pelo aspecto político. Aliás, nessa eleição agora, as chapas próprias do PCdoB, elas vão eleger um conjunto de vereadores e vereadoras com uma quantidade de votos menores do que outras coligações, porque vai ser um voto mais distribuído entre os nossos candidatos, sem campeões de votos, sem caciques, né, que muitas vezes na coligação podem fazer com que você vote um partido, né, mas não necessariamente eleja um parlamentar daquele partido. Ou seja, as chapas próprias do PCdoB, elas sempre foram muito viáveis eleitoralmente, né? Mas mesmo assim, nós somos contra esse modelo, porque eu acho que as coligações, elas reforçam mais esse caráter plural da política brasileira, né? Vamos ver o que vai dar, é a primeira edição agora, né? Uhum. Agora, de fato, essas candidaturas próprias nessas 7 cidades, elas beneficiam a chapa de vereadores, não é? A tendência, a lógica é sempre a lógica e os fatos comprovam, não é, que isso facilita a Claro. eleição de vereadores. Se você tem o fim da coligação, é quase um ato contínuo os partidos terem um candidato a prefeito, né? Porque as pessoas vão votar nessa candidatura a prefeito e esse voto de legenda, muitas vezes, vai ajudar a chapa de vereadores. E também tem um segundo fator para nós, esse desenho eleitoral, por assim dizer, é que nós pensamos a eleição de 2020 muito casada com a eleição de 2022, em que aí sim residirá para o PCdoB um grande desafio, que é montar 27 chapas de deputados federais, dos 26 estados mais do DF, com o objetivo de suplantar os 2% da cláusula de barreira. Então, ter agora... É progressiva, ela chega em 26 a 2,5% e chega em 2030 a 3%. Ou seja, em 2030, partidos que não não... acompanham o que é o 2%. Né? Desculpa, Nós é estamos o no que... 1,5%. Né? Isso, é porque a legislação, a mini-reforma eleitoral de 2015, né, ela estabeleceu que em 2018 os partidos precisariam obter 1,5% da votação para deputado federal, escalonando isso até 2030, onde ela chega no teto de 3%. Partidos que não atingirem isso vão ser partidos dos votos, né? dos votos para deputado federal, que é o que conta, não conta nem estadual, nem governador, nem presidente. Isso reforça os partidos terem as suas chapas próprias, né, para que eles possam, somados nos 27 estados, alcançarem esse percentual de votos. Então, esse é o objetivo do PCdoB. 2022 é 2%. 2022, 2%, 2026, 2,5% e 2030 estabiliza em 3%. Eu acho que com isso nós vamos ter uma redução vai existir no país a partir de 2030 algo em torno de 10 partidos, né, que é os que conseguirão alcançar essa cláusula, e a gente trabalha para que o PCdoB, obviamente, ao completar o seu centenário, seja um desses partidos, né? E a estratégia, então, que você está dizendo é justamente pensar em 2022 para vencer os 2%. Tem um ditado no futebol que se aplica à política, né? Time que não joga não tem torcida. O PCdoB, muitas vezes, ao apoiar outras candidaturas, ele também foi confundido com outras legendas e isso atrapalhou uma acumulação eleitoral do PCdoB, né? Pensando no jogo eleitoral, né, ele vai caminhado, vocês estão considerando em candidaturas onde tem 2 turnos, né? E recentemente, o candidato do PT, e o PT tem várias lideranças do PT, fizeram essa manifestação no sentido da formação de uma frente ampla, democrática, de partidos, durante as eleições ainda, de partidos à esquerda, para enfrentar, o objetivo é enfrentar, inclusive,
as forças que as esquerdas julgam que são nocivas à política do país e tal. Como você viu essa proposta? E se a pergunta é se o PCdoB considera a possibilidade de, em um segundo turno, ficando fora da disputa, participar dessa frente? Não, com certeza. Eu penso que, olha, o PCdoB é um partido que prima muito pela aliança, né? Ou seja, desde, como eu te disse, desde 89, o PCdoB apoiou a candidatura do presidente Lula. Aqui em Belo Horizonte, nas últimas eleições, nós fomos vice, tanto a prefeitura quanto ao governo do estado. Em nível nacional, né, nós tínhamos a pré-candidatura da Manuela Dávila, nós retiramos a candidatura da Manuela para apoiar o Haddad, não deixar o Haddad isolado. Aliás, diferente do que fizeram outros partidos da esquerda, né, que mantiveram suas candidaturas até o final. Então, nós temos muito compromisso com a unidade. Mas aí nós temos uma divergência com o PT, Vivian. Nós achamos que o problema não é criar uma frente de esquerda. Nós precisamos criar uma frente ampla. O que parece que o PT não entendeu ainda é que a esquerda sofreu uma derrota estratégica e não pontual. Ou seja, a esquerda não reúne condições de virar o jogo nem em Minas, nem em nível nacional. Ela só é capaz de fazer isso se ela tiver maturidade para se aliar com outros setores da sociedade que não são propriamente de esquerda. Por isso que para nós é muito diferente. Frente de esquerda é uma coisa, frente ampla é outra. Uma frente de esquerda, ela não pode ser uma frente ampla. Como o próprio nome disse, ele é de esquerda. Então, aí reside a nossa divergência. Nós achamos que o governo Bolsonaro é um governo com características fascistas. E um governo com essas características, você não derrota apenas com a esquerda. Quem dera pudesse ser assim. Mas para derrotar um projeto tão nefasto como tem Bolsonaro para o país, é preciso estar unido à esquerda, mas está unido outros setores que não são da esquerda, mas são mobilizados por essa aliança. Por quê? Porque são setores que têm compromisso com a democracia, com a soberania, com os direitos humanos, com uma agenda social. É isso que a gente precisa formar. A palavra ampla foi usada indevidamente por mim. Na proposta é uma frente de esquerda. Mas a imprensa não, mas talvez seja que esteja no seu subconsciente, porque as matérias todas elas têm falado em frente ampla de esquerda, e isso é um erro em princípio, né? Porque é uma frente ampla ou uma frente esquerda. Então a gente tem conversado muito com vários setores da esquerda para ganhar para essa ideia. Olha, não é o problema agora de contar garrafa, de saber quem é o nome. Não me interessa se o nome é o Lula, se é o Ciro, se é o de Flávio Dino. O que interessa agora é o Brasil. Pô. Então, para salvar o Brasil, nós temos que fazer uma frente necessária para derrotar o governo do Bolsonaro. Mesmo que nessa frente, ou mesmo que encabece essa frente, forças políticas que não são necessariamente da esquerda, porque o inimigo central é esse, não outro. Então, nós temos essa pequena divergência, mas no resto nós nos entendemos bem. Claro, num segundo turno, como você perguntou, eu espero estar lá, mas se nós não tivermos, nós vamos apoiar uma candidatura no segundo turno que tem esses compromissos, né? Watson, foi um prazer falar com você. Muito obrigada por nos dar esse tempo falando aí do que o PCdoB pretende fazer nessas eleições, nos desafios que ele tem a se propôs a enfrentar nessas eleições de 2020. Olha, eu que agradeço, é sempre um enorme prazer falar com você e, sem sombra de dúvidas, né, a TV Assembleia, especialmente o Mundo Político, é uma das maiores referências, né, do debate político aberto, franco, multilateral, e é sempre um prazer poder trocar informações e opiniões aqui num espaço tão privilegiado. Obrigada outra vez. Conversei Agradeço. com o Watson Ribeiro, ele é presidente estadual do PCdoB. Essa entrevista faz parte da nossa série de entrevistas com presidentes estaduais dos partidos e nossa discussão, as eleições municipais de 2020. Então, até a próxima. Tchau, Watson.